Oi, seja muito bem-vindo ao canal Vida de Rica. Eu sou Júlia Cassol Borges, sou educadora financeira, professora de certificações Ambima e se você está chegando agora no canal, já se inscreve, porque assim você acompanha todos os vídeos que eu faço com muito carinho para que você tenha uma vida rica em todos os sentidos. No vídeo de hoje a gente vai responder aí algumas questões de simulado da certificação Ambima CPA 10 para ajudar você a conquistar o teu objetivo. Em uma situação de extrema falta de liquidez, o administrador pode fechar o fundo de investimento para A. Aplicações, mas resgates são permitidos. B. Aplicações de novos cotistas. C. Resgates, mas as aplicações são permitidas. D. Resgates e automaticamente para aplicações. A, B, C ou D? Muito bem. Então vamos lá para a nossa resposta. Pessoal, seguinte, vamos entender como é que está a pergunta. Então, é um fundo de investimento. O administrador é a instituição financeira, né, responsável ali por aquele fundo. O que é falta extrema de liquidez? Não tem recursos no rápido, né, no curto prazo. Liquidez é o seguinte, é você ter o dinheiro, tá, no momento que você quer, pelo preço justo. Então, por exemplo, eu preciso do meu dinheiro amanhã, eu já quero ter ele. Então, eu preciso de liquidez. Se não está tendo liquidez dentro do fundo, qual que é uma atitude que o administrador pode fazer? Ele vai fechar o fundo para resgate. O que é resgatar? A retirada de dinheiro desse fundo. Mas ele pode continuar recebendo aplicações. Por quê? Porque ele está precisando justamente de dinheiro. Então, não tem, né, sentido ele cortar também a parte de aplicação. Não, ele só corta a parte de retirada, porque conforme for acontecendo as entradas, conforme o gestor for fazendo a venda ali dos ativos, né, dos produtos que compõem a carteira do fundo, ele vai pagando esses resgates e ele pode também ir recebendo as aplicações. Então, a alternativa correta é a C de casa, viu? Vamos então para a nossa questão de número 2. Um cliente com renda mensal declarada de R$ 1.000 recebe em sua conta corrente um depósito de R$ 50.000. Neste caso, a instituição financeira deverá: A. Reportar o nome do cliente imediatamente à CVM. B. Reportar o nome do cliente para o Bacen somente após avisá-lo sobre essa ação. C. Devolver o depósito e reportar o nome do cliente para o Bacen. D. Levantar mais informações sobre o cliente e a origem do dinheiro. E então, gente, A, B, C ou D? Quem está ingressando, quem vai fazer parte, quem já faz parte, sabe que geralmente a cada 6 meses tem uma atualização sobre o tema lavagem de dinheiro. Tanto que eu tenho muitos alunos, né, que já vêm aí do mercado financeiro, no momento de estudar, eles até falam, eu vou focar mais em tal módulo, porque lavagem de dinheiro eu já sei bastante ali, por causa do conteúdo do banco. Isso acontece, é normal. Tudo no mercado financeiro, principalmente, olha o jeito que ele está colocando a questão. É uma pessoa que tem uma renda de 1.000 e, de repente, foi depositado ali 50.000 nessa conta. Ao invés, né, de eu comunicar imediatamente o Banco Central ou fazer um comunicado oficial ali com o COAF, eu tenho que entender o que aconteceu, que é o que os bancos fazem. Então, de repente, você recebe ali teu salário na conta, aí cai um crédito a mais, o teu gerente de relacionamento liga e pergunta, e aí, Laiane, tudo bem? Eu vi que entrou um crédito aqui na tua conta, você pode me dizer o que aconteceu, referente a quê? Aí ele vai se justificar. E aí, caso não tenha, né, muita plausibilidade, não tenha muita coerência a explicação com o que está acontecendo, aí sim acontece ali um caso de suspeita e a partir daí vai ser comunicado ao COAF, tá? Mas a primeira questão é você buscar mais informações ali, tanto sobre o cliente e depois você entender qual é a origem do recurso. Às vezes ele fez uma venda, às vezes esse cadastro dele está bastante desatualizado, então às vezes a renda dele, né, a renda mensal nem é mais R$ 1.000, às vezes é 5, 10, 15, às vezes foi um bônus que ele recebeu, às vezes é um recurso que estava depositado na corretora e ele transferiu para a conta. Então, tudo isso são coisas normais no mercado financeiro. Então, primeiramente, eu busco mais informação e depois ali, né, que eu vou fazer comunicado. Muita gente, vou até fazer um adendo aqui,
tem muitos alunos, tem muitas pessoas que me mandam questão de vez em quando ali pelo LinkedIn, pelo Instagram, é que na prova cai questões do tipo, eles contam a historinha do jornaleiro, da moça que faz vendas de roupas online, e aí pede para você avaliar qual é a situação que está ali, né? Como se fosse uma suspeita de lavagem de dinheiro. E eu sempre falo, analisa toda a questão, tá? Movimentação com notas pequenas? Se for o jornaleiro, tudo bem. Eu vou falar porque aqui em Goiânia, né, a cidade que eu moro, tem um jornal que é super famoso, que ele custa R$ 1,50. Então, é natural que o jornaleiro tenha muita notinha pequena, muita moeda para poder fazer depósitos. Então, a gente tem que fazer... É algo que eu sempre gosto de falar. Traga para prática, traga aquilo para a realidade, isso vai te dar mais clareza para você selecionar a alternativa. As provas hoje, elas são muito mais de análise, elas vão te dar uma situação como essa, de uma pessoa que tem R$ 1.000, de repente recebe 50, e aí ela quer uma análise tua. Então, você, no mercado financeiro, você não é simplesmente um gerente de relacionamento, você é um consultor ali para o cliente. Você vai ajudar ele tanto em situações de excesso de recursos, aí você vai ajudar ele a investir, que é por isso que você está buscando aí a certificação ABIMA, como também você vai ajudar ele em situações ali, né, de déficit, quando ele estiver endividado. Então, são maneiras de você ser um consultor do cliente. Por isso que a prova hoje ela é tão de análise, tão mais analítica. Segundo o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas, a lâmina elaborada pela instituição coordenadora da oferta substitui o prospecto. B, no prospecto, seção Fatores de Risco, deverá constar a descrição de todos os fatos considerados relevantes para a decisão do investidor, sem mitigação. C, a CVM pode determinar quais serão as taxas de remuneração das instituições financeiras intermediárias da oferta. D, a CVM deve fiscalizar a atuação das instituições financeiras que participarem do processo de oferta pública. E então, A, B, C ou D? Eu sei que toda vez que tem, né, o tal do Código ANBIMA na certificação, todo mundo fica um pouco ali cheio de dúvidas, porque são questões um pouquinho mais extensas. E elas trazem muitos temas, igual aqui você está falando do tema dos fundos, que tem a lâmina, o prospecto, a gente está falando das ofertas públicas. Eu vou falar até pelo meu material, né, da CPA 20, eu tenho uma apostila que é exclusiva sobre a oferta pública, porque vai ter muitas questões, é um tema que ele pega muita parte de análise, então tem um material ali exclusivo só sobre ofertas públicas. Pessoal, parabéns para quem falou alternativa B de bola. Como é que funciona, tá? Vamos passar aqui todas as questões só para ficar mais simples. A gente está falando do Código da ANBIMA de ofertas públicas. Perfeito. A lâmina, ela pode substituir o prospecto? Não. A lâmina, ela é uma folhinha que ela tem as principais informações ali do fundo. Ela não substitui o prospecto. O prospecto é o seguinte, a gente tem ali, né, a parte de toda a documentação do fundo, que é bem extensa. O prospecto, ele trata ali dos fatos mais importantes do fundo. Então, você vai entender as taxas, você vai entender os riscos, você vai entender como é que vai funcionar a política de investimento, quais são os mercados que esse fundo vai poder atuar. Então, é muito importante que o cliente tenha acesso ao prospecto. A lâmina não substitui ele, tá? A CVM pode determinar as taxas de remuneração? Determinar não. Ela pode até falar que a taxa máxima cobrada deve ser tanto, mas falar que tem que cobrar aquilo não é função da CVM. AD de dado. Olha o seguinte, a CVM deve fiscalizar as instituições financeiras, né? A atuação das instituições financeiras. Gente, quem fiscaliza a instituição financeira é Banco Central, é o Bacen. A CVM, ela fiscaliza o mercado de investimentos, né? O mercado de fundos de investimento, ela fiscaliza o lançamento de ações, mas ela tem a função dela, assim como o Banco Central tem a função dele. Então, não é a alternativa D. A B de bola está falando o seguinte, no prospecto, que é esse documento que a gente acabou de comentar, né, lá na parte sobre riscos, deve constar a descrição de todos os fatos considerados relevantes para a decisão do investidor, sem mitigação. Mitigação. Vai cair muitas questõezinhas na prova com esse termo. Mitigar significa reduzir, tá? Quer dizer que eu não posso reduzir, porque eu preciso que o investidor tenha acesso às informações
completas. Afinal, ele está tomando uma decisão importante. Qual é o tipo de risco que ele está disposto a correr para ter aquela determinada rentabilidade, aquele rendimento? Então, eu não posso mitigar, eu não posso omitir, eu não posso reduzir informação, tá? Eu sempre digo isso para os meus alunos e eu vou falar isso para vocês agora. O vocabulário do mercado financeiro, ele é bem técnico, né? Muitas vezes ele pode ser técnico. Lá na hora da prova, a Ambima, ela tenta colocar certos termos, não é para confundir vocês, é realmente porque vai ser a prática do mercado. Pode acontecer de você, né? Vamos colocar aqui o Eberson Lopes. O Eberson está lá no mercado financeiro atendendo o William, e o William vai te tirar dúvidas sobre certos termos que estão ali no prospecto do fundo que ele tem interesse em investir. Então é interessante que o Eberson entenda esses termos. Por isso que a Ambima, muitas vezes, as questões são ali com termos mais, mais técnicos, né? Um vocabulário mais técnicos. Júlia, como é que eu posso ter mais entendimento sobre esse vocabulário? Pessoal, uma forma, leitura. É a leitura que vai enriquecer o teu vocabulário. Então, eu sempre falo para meus alunos, muita gente gosta de aprender por vídeo, muita gente gosta de aprender por análise de questões, como a gente está fazendo agora, mas isso não quer dizer que você pode abrir mão de leitura. É a leitura que vai dar familiaridade com os termos ali da prova. Tanto que no meu material, lá na parte de revisão, eu tenho um PDF que ele aplicado exclusivamente sobre os temas, né, os termos mais utilizados na certificação, que é tipo como se fosse ali, né, um dicionário, um glossário para facilitar o entendimento ali para o aluno, porque às vezes você olha uma palavra mitigar, majorar e você já não entende a questão. Então, leitura, tá? Fica essa dica bônus aí para vocês. Vamos então para a nossa questão 4. Para os cotistas de um fundo de renda variável, cobra-se o imposto de renda. Imposto de renda, tributação, vai ser bem cobrado ali na hora da certificação, tá? Então, vamos lá. A gente está falando de um fundo de renda variável. Como é que acontece a cobrança de imposto de renda nele? Apenas no resgate, se a rentabilidade acumulada for positiva. B, apenas no resgate, se a rentabilidade acumulada superar a variação do Ibovespa, o índice ali da Bolsa de Valores. C, no final de cada mês, se a rentabilidade mensal for positiva. D, no final de cada mês, se a rentabilidade mensal superar a variação do Ibovespa no mês. E então, A, B, C ou D? Vamos lá então. Existe diferença, gente, entre fundo de renda variável e o mercado de ações, tá? A gente vai falar do fundo de renda variável e fundo de ações. Aquele fundo que a carteira dele, que os produtos que estão compostos ali dentro do fundo, são pelo menos, tá? No mínimo, 67% deles investidos no mercado de ações. Como é que funciona a tributação desse tipo de fundo de investimento? Sim, ela vai ser diferente dos fundos ali, curto prazo, longo prazo. Ela vai ser apenas no momento que o cliente fizer a retirada, né, o saque dele, o resgate do valor da aplicação, e ele vai pagar imposto somente sobre o rendimento, se esse rendimento for positivo. Lembra que mercado de ação ele pode tanto oscilar para cima, quanto ele pode oscilar para baixo. E aí, lembra que é imposto de renda, é sobre o que está rendendo. Se não rendeu, eu não vou pagar imposto, tá? Então, a alternativa correta é a A. Apenas no resgate se a rentabilidade acumulada for positiva. E aí, gostou do vídeo? Então já deixa aqui o seu like. Essas questões são preparadas aí com bastante carinho para realmente ajudar você a conquistar a tua certificação. Deixa um comentário, você se sente preparado para realizar a tua prova? Comenta aqui. E claro, se você não se sente preparado e quer uma ajudinha extra, vem fazer parte da minha turma para certificação. Eu vou deixar o link aqui do meu site para você ter mais informações aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e eu vejo você no nosso próximo conteúdo.